Vamos falar sobre o dólar Tether, as stablecoins e os riscos para o preço do Bitcoin e dos criptoativos em geral. Vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Já fiz vários vídeos sobre o dólar Tether e USDT, vou colocar os links aqui em cima e também na descrição do vídeo, porque esse é um assunto que está aí, é um risco que paira no ar, e à medida que a gente vai tendo mais informações sobre a empresa, sobre a gestão, sobre o relatório de auditoria, a gente pode ir aumentando ou diminuindo o nosso nível de preocupação. E a verdade é que, no meu caso, esse nível de preocupação está aumentando. E esse, para mim, é um fator de risco constante no mercado, e eu diria que esse risco talvez tenha aumentado. Enquanto ele não for resolvido, isso estará sempre aí sendo, na minha avaliação, uma pedra no caminho do mercado como um todo. E a verdade é que a desconfiança com relação a Tether Limited, ela não é nova. No primeiro vídeo que eu fiz lá, eu acho que foi 2018 ou 2017 ainda, eu fiz o vídeo e intitulei Dólar Tether, desconfie, verifique. E a verdade é que a desconfiança inicial se provou correta, porque o último relatório, aliás, o primeiro relatório que a Tether Limited divulgou, comprovando, entre aspas, as reservas de Tether, a gente viu que, olha, eles não têm as reservas que diziam ter. E, aliás, tem bem menos do que diziam, porque uma boa parte dos dólares lá em reservas não são instrumentos líquidos e seguros. Pelo contrário, mais da metade, ou aqui, deixa eu até botar esse na tela, porque aqui a gente tem esse... no vídeo anterior eu falei sobre isso, eu vou colocar o link aqui em cima também, mas eu reproduzo porque é importante nesse arquivo que a gente tem, ó. Então, a Tether disse que no primeiro trimestre ela tinha 75% da reserva em cash and cash equivalents, então caixa e equivalentes de caixa. Agora, se a gente abrir aqui, 65% desses equivalentes de caixa é aqui, ó, 50% significa, 50% daqueles 75% significa commercial paper, letra de crédito, que nós não temos nenhuma informação sobre a real qualidade desses papéis, ou seja, há um desconhecimento completo. Portanto, é preciso desconfiar que não haja reserva suficiente caso houvesse pedidos de saques dos Tethers todos emitidos. E o ponto é que o que houve de emissão nos últimos meses realmente chama atenção porque assim, é impressionante. Quando eu fiz um vídeo lá em janeiro deste ano, acho que foi janeiro, tinha 58 bilhões de Tethers emitidos. Já estamos agora em 62 bilhões. E no relatório aqui da Tether Limited, deixa eu botar aqui, ó, o de transparências também, entre aspas, né? Aqui eles trazem o total no seu ativo, 62 bilhões, 328 milhões. E se nós olharmos aqui, deixa eu até botar deixa eu ver aqui, deixa eu botar o total do Tether Limited. Eu quero botar aqui o gráfico agora, como cresceu nesse tempo todo. Aqui, overview, vou botar o gráfico, market cap, para mostrar como o crescimento foi muito forte agora nesse período, especialmente ali de dezembro do ano passado, estava lá em 4 bilhões e foi subindo, dezembro de 2019, aliás. E aí 2020 e 2021 foi um crescimento impressionante, e apenas aqui de outubro de 2020, estava lá em 16 bilhões, foi agora para 62 bilhões. Então a gente não pode negar que esse salto todo de Tethers emitidos tem uma influência no preço. É claro que tem. Eu sempre tenho dificuldade de entender o quanto que o rally de preço é explicado pelo Tether, que tem influência, não há a menor dúvida, mas o quanto é difícil dizer. E para mim, eu faço questão de enfatizar isso, nada na emissão de Tether, essa liquidez toda gerada pela empresa, altera os fundamentos do Bitcoin. Segue o mesmo ativo, a mesma rede, o mesmo limite de 21 milhões de unidades, mas é claro que em termos de preço, e quem entende de estrutura de mercado e como funciona a emissão dos Tethers e exchanges, é claro que pode ter uma influência, e dependendo pode ser uma influência muito relevante. E aqui me traz ao ponto de... Eu tenho lido mais artigos, procurado também aprofundar nesse tema, e escutei um podcast recente do Grant Williams, já vou reproduzir aqui um trecho apenas. E nesse podcast ele trouxe, foi uma conversa de 1 hora e tanto, que ele trouxe 2 especialistas, um deles especialista em pirâmides financeiras e o outro especialista em investigar sobre a Tether Limited, e as informações que ele traz
especialmente sobre o histórico das pessoas envolvidas e episódios passados no currículo dessas pessoas, chama atenção, é até estarrecedor o que a gente vê, o currículo de cada um deles. Sócios, fundadores e diretores executivos da Tether Limited e da Bitfinex também, que são as empresas irmã. E aí, como um dos especialistas disse, olha, quando a gente vê algo que tem suspeita de fraude, se parece com fraude, anda como fraude, cheira a fraude, é bem possível que se trata de uma fraude. E o problema de fraudes financeiras e pirâmides, inclusive, e eu não estou dizendo que o Tether é uma pirâmide financeira, mas os indícios e os sinais de alerta estão aí. Não numa pirâmide tradicional, mas algo que está inflando o mercado e possivelmente emitindo o Tether sem o devido lastro, como ficou comprovado pelo último relatório. Mas o problema, então, voltando de quem analisa e investiga a pirâmide financeira, é que muitas vezes não é fácil comprovar com certeza que se trata de uma pirâmide. Como também é difícil comprovar o contrário, que não se trata de uma pirâmide. E elas podem durar muitos anos, talvez décadas, como foi o caso do Bernie Madoff, que foi apenas colapsar durante a crise de 2008, e é uma pirâmide que teve talvez 2 ou 3 décadas de vida. E era difícil, apesar de vários indícios, vários alertas, inclusive teve um informante que denunciou a CVM americana, que é a SEC, e eles investigaram e mesmo assim não conseguiram provar e acabar derrubando, fazendo desmoronar o Bernie Madoff. Mas enfim, o ponto é que esse fator de risco do dólar Tether pode permanecer no ar por muito tempo e para mim isso vai ser um problema constante e é uma preocupação que às vezes pode ser maior ou menor e eu não queria deixar de mencionar isso aqui no canal porque como eu já falei bastante sobre o Tether, antigamente, nos outros vídeos talvez até com menos preocupação e agora eu diria que a minha preocupação aumentou. Então eu queria deixar essa mensagem. Mas deixa eu botar agora aqui na tela, vamos lá, eu quero botar esse pequeno trecho aqui do podcast do Grant Williams, e aí depois volta para mim. Ele não é legendado nem dublado, mas é 1 minuto apenas, depois eu traduzo. Então, vamos lá. Go back to what I said a minute ago. When the bull market started, this bull market started and Bitcoin had a 200 billion market cap, give or take. I've read extensively on this, and people seem to think that the free float of Bitcoin is somewhere between 10 and 20%, i.e., that which is not being hodled. All right. So let's be generous. Let's say it's 20%. If you have a $200 billion market cap as of last fall, it would stand to reason that the free float is only 40 billion. If then all of a sudden someone is making up counterfeit coins, let's go to these tethers, and you know, it's like let's say Bennett and I wanted to corner the market and jam the price of Bitcoin up. So we just counterfeit all this stuff. We counterfeit, 60 billion or some large portion of 60 billion. I mean, Grant, you're enough of a financial market operator. If I tell you we have a $60 billion buy order to go into a market which only has a $40 billion free float, $50 in double jeopardy, how high does the price go? Então aqui a gente tem esse trecho, né? E o que ele falou ali? O seguinte, ele fez um exercício, né? Pegando o market cap do Bitcoin do ano passado, lá o segundo semestre, que estava em torno de 200 bilhões de dólares. Mas que, segundo as estimativas, apenas 20%, entre 15% e 20% do estoque total de Bitcoins que estão circulando ou que estão disponíveis para negociação. O chamado float é o equivalente no mercado de ações, o quanto as ações estão sendo negociadas em bolsa. Então, se nós pegarmos 20%, sendo generoso, estou reproduzindo o que ele falou, sendo generoso, 20% desses 200 bilhões seria lá os seus 40 bilhões de dólares. Agora imaginar que a gente tem uma entidade como a Tether capaz de criar 62 bilhões, saiu lá de 14 bilhões para 62 bilhões de dólares. Será que toda essa emissão de Tethers e toda essa liquidez criada potencialmente artificialmente não pode inflar o mercado de 40 bilhões de dólares? É claro que pode, então esse é o argumento dele. E eu não tenho como discordar, tem esse potencial. De novo, eu digo o quanto que isso influenciou, eu não tenho essa certeza, mas que tem impacto, tem impacto. E é por isso que é um fator de risco constante. E o ponto que eu quero trazer aqui é: como é que seria um eventual colapso do Tether? Se essa empresa desmoronasse e tudo viesse abaixo, como é que isso se daria na prática? E quais seriam os eventos caso isso ocorresse? Uma das formas que a gente pode entender ou de verificar é
talvez seria um dos primeiros movimentos, seria o próprio descolamento da paridade 1 para 1 com o dólar Tether. Ou seja, houve uma perda da paridade, é uma stablecoin, então $1 Tether significa $1, mas se houver uma desconfiança, como já houve no passado, pode haver um descolamento dessa paridade, como eu coloco aqui, ó, que teve lá em 2015, teve um descolamento, chegou a 0,60, então cada Tether era negociado apenas por metade de $1. Em outros momentos também, aqui em 2017 também teve 0,93, e depois tem tido uma relativa estabilidade com relação à paridade. Então esse pode ser um primeiro movimento, uma perda de paridade por maior desconfiança. Mas o risco do Tether é que as pessoas comuns, o varejo, quem tem um dólar Tether, não vai lá e compra, resgata a Tether direto da empresa. Normalmente tem Tether em alguma exchange, e essas exchanges que utilizam o par Tether são os principais credores da Tether Limited, como por exemplo é o caso da Binance ou qualquer outra que depende basicamente do USDT. E por isso que eu digo que eu não fico nada confortável em utilizar e manter dinheiro em dólar Tether e em exchange que tem dólar Tether, por conta desse problema que para mim é um risco enorme. Então eu sempre faço questão de frisar que eu sou comprado em BTC, é claro, mas não ficaria comprado no USDT e não ficaria com dinheiro em exchanges que dependem de USDT. Porque se vier um movimento de desconfiança, o que vai fazer? Vão começar a converter do Tether para as criptos nessas exchanges, seja Bitcoin, seja Ether ou qualquer outra, e aí sacar as criptos dessas exchanges para exchanges onde podem ser negociadas em dólar de verdade ou moeda fiduciária de verdade, ou então simplesmente sacar para carteiras próprias, mas tirar o dinheiro das exchanges. Então essas exchanges podem ter problema numa eventual corrida bancária pelo Tether. Então esses são movimentos importantes ou eventos que podem acontecer num eventual colapso do Tether. E aí uma Binance que depende disso, ela que pode ficar segurando a batata quente. Porque se não há as reservas realmente lastreando tudo que foi emitido, e a Binance tenta então solicitar o resgate desses Tethers que estão no seu caixa, ela não vai conseguir. A Tether Limited não terá o dinheiro em caixa para honrar esses saques. Então, esse é um cenário possível, não estou dizendo que ele vai acontecer, e não sei quanto tempo isso pode durar. De novo, eu friso, esse arranjo, ele é muito frágil, mas ele pode durar por bastante tempo, talvez mais 1 ano, mais 2, mais 5, mais 10, eu não tenho ideia, mas é um fator de risco constante. E aí o ponto seguinte, para a gente acabar esse vídeo, que é algo que eu tenho acompanhado bastante, e que significa que tem a ver com o escrutínio maior de governos, de reguladoras, em torno de todo esse cenário aí de stablecoins, esse fenômeno, porque elas cresceram bastante. Não foi apenas o dólar Tether que aumentou em circulação, o USDC, que é o da Circle, que é emitido em parceria com a Coinbase, também aumentou bastante, está em quase 25 bilhões de dólares emitidos, é a segunda maior stablecoin. E o governo, reguladores nos Estados Unidos e no mundo todo, eles estão cada vez mais querendo entender esse mercado, possivelmente regular, solicitando maiores informações, porque de fato a forma que uma stablecoin funciona é como se fosse uma entidade depositária, um banco, uma instituição financeira, e tendo mais no agregado, talvez 100 bilhões de dólares emitidos, não é pouca coisa. Já são entidades relevantes no sistema financeiro mundial. E é por isso que isso traz também agora a preocupação por parte das autoridades. E eu vou botar aqui um breve trecho da audiência em que o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, ele participou durante essa semana, foi no dia 14 de julho, estou gravando no sábado 17 de julho, e foi perguntado a ele sobre o Tether e ele deu essa resposta. Então vamos ao vídeo e depois volta para mim. Vamos lá. Okay, thank you. I want to switch to stable coins and pick up where Mr. McHenry left off, specifically on Tether. So in recent months, there's been increased scrutiny of the stablecoin Tether due to concerns regarding the assets backing the coin, particularly the amount backed by commercial paper as opposed to U.S. dollars, which is what they originally said. President Rosengren said that Tether does create a challenge and that we need to take seriously what happens when people run from these instruments very quickly. Do you share these concerns, and how is that the sort of thing that you'll be looking at and providing guidance on with the white paper?
Yes, absolutely. Yes. I mean, the commercial paper, are short-term overnight obligations of companies, and most of the time they're investment grade. Most of the time they're very liquid. It's all good. But in both of the last two financial, during the acute phase of the crisis, the market just disappears, and that's when people will want their money. So, it's very simple. These are economic activities that are very similar to bank deposits and money market funds, and they need to be regulated in comparable ways. That's how I see it. Então aqui o Powell dizendo que realmente, olha, sim, esse lastro em commercial paper normalmente são instrumentos de qualidade questionável e não são tão líquidos, especialmente no momento de crise financeira como foi no ano passado. O problema do Tether é que há um agravante maior, que são commercial papers de qualidade desconhecida. Nós não sabemos quem são os emissores desses papéis que estão lastreando quase metade ou mais de 62 bilhões de dólares. Esse é o tamanho do pepino, para mim o tamanho do risco que representa o Tether. E aí, para já encaminhar para o encerramento, essa preocupação maior dos reguladores realmente está suscitando agora o maior escrutínio, como eu disse, e nesta semana a secretária do Tesouro americano, isso foi na sexta-feira, aqui tá dia 16 de julho, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, deixa eu até botar um pouquinho maior aqui, ó. Janet Yellen está chamando uma reunião com o grupo de trabalho do presidente sobre mercados financeiros para discutir stablecoins. Então isso está na pauta. E dependendo do que sair dessas discussões, desses grupos de trabalho, seja em nível federal americano, daqui a pouco em nível também do grupo do G7 ou do G20, dependendo do que sair, pode até acabar precipitando uma corrida ao Tether e outras stablecoins não tão seguras, similares ao Tether? Pode. Então, fica aqui o meu alerta e a minha preocupação maior, não queria deixar de passar essa mensagem, porque como eu já comentei bastante sobre o Tether, e talvez no passado eu tenha menosprezado o impacto do Tether, eu acho que hoje esse impacto pode ser até um pouco maior do que eu imaginava em termos de preço. Por isso que eu repito, não altera em nada os fundamentos do Bitcoin, para mim permanece o mesmo ativo impressionante e espetacular e tem muito potencial. Mas se a gente imaginar o médio prazo e longo prazo, enquanto esse fator de risco não for eliminado, dólar Tether, a gente pode ter uma instabilidade e solavancos no meio do caminho. Então não dá para a gente descartar um cenário em que uma corrida no Tether cause uma queda forte, uma correção forte no Bitcoin e no mercado de criptos em geral. Então fiquem também com essa mensagem final. E aí, o último, só aqui, até um parênteses, porque é curioso. Naquele podcast que eu coloquei o trecho aqui do Grant Williams, eles comentam como a Tether está efetivamente criando liquidez do nada e que isso impacta o preço. Mas o que chama a atenção é que essa comparação é a mesma do Federal Reserve, que também está criando liquidez do nada e que impacta o preço dos mercados. Só que veja o que interessante, né? E que por isso que estamos numa realidade muito complexa em termos de mercado, economia e investimentos. Se o Tether criar dólares do nada é uma espécie de falsificação do dólar, criar liquidez artificialmente, o Federal Reserve também criar dólares está falsificando dólares porque ele cria uma liquidez artificialmente e do nada. Só que com a grande diferença em que o Tether tem um limite. Em algum momento os clientes podem lá sacar e exigir restituição dos dólares de verdade e aí tudo pode desmoronar. No caso do Federal Reserve, não há essa possibilidade, os dólares criados permanecem no sistema e o Fed pode criar mais e mais e mais trilhões sem nunca efetivamente desmoronar essa artificialidade da liquidez gerada pelo Banco Central da moeda de reserva do planeta. Fico por aqui e volto no próximo vídeo. E como sempre, perguntas, dúvidas e que mais? E ideias, sugestões, coloquem aqui embaixo nos comentários, críticas também. Os links todos, as referências, vou colocar na descrição do vídeo, também confiram. E volto no próximo vídeo. E não deixe também de ver todos os vídeos que eu já fiz no passado sobre o Tether. Falei rápido.